E aí, pessoal, qual é a ideia então, né? Qual é a ideia dessa nova arquitetura? A gente viu aquela figura inicialmente, onde o controlador era o coração. Reparem que o controlador ele não aparece mais aí. Eu continuo com o meu manipulador, que é o braço. Eu tenho o drive, né? O drive é justamente o que vai pegar lá o teu comando e vai acionar o motor, mas não é nada inteligente a princípio. Tenho sensores, continuo com a TPU, que é a minha IHM, e tenho essa TSN switch. TSN é Time Sensitive Network. Eu preciso agora de uma rede que garanta um determinismo, né? Rede determinística, ou seja, eu consigo determinar qual é o tempo máximo, no pior caso, que uma informação leva de um ponto para o outro. E aí eu tenho esse layer que eu chamo de fog layer, né? Ou seja, eu tenho os meus servidores, que aí eu estou chamando de fog node, e tenho, nesse caso, um Robo Application Manager, que é justamente esse gerenciamento que eu falei para vocês. Então agora, por exemplo, eu tenho aplicações em robótica que eu preciso de um tempo de resposta de 4 milissegundos, que normalmente é o monitoramento da trajetória do braço. Então, o braço ele vai pegar uma peça do ponto A e levar para um ponto B. Para ele fazer isso, existe um aplicativo, né, um serviço interno que calcula a trajetória que tem que ser feita, inclusive com posicionamento e velocidade em cada ponto. E aí, quando o robô começa a fazer esse movimento, existe um outro aplicativo, digamos assim, uma outra tarefa que roda junto e ela monitora se realmente o braço está fazendo o movimento que está descrito, né? Que está sendo comandado. E aí, essa aplicação que monitora essa trajetória, ela tem que rodar a cada 4 milissegundos. Então, imagina que essa TSN switch, nessa rede, ela tem um tempo de propagação de 1 milissegundo. Ou seja, eu consigo garantir que essa informação de posição ela leva 1 milissegundo para chegar até o fog node, que é onde eu estou rodando a minha aplicação. E aí eu levo 1 milissegundo para mandar a informação, levo mais 1 milissegundo para trazer ela de volta, se eu precisar acionar, né, parar o braço ou imprimir mais velocidade ou mudar de posição, alguma coisa assim. Então, 2 milissegundos eu levei aí na propagação da minha informação. Então, eu sei que o meu fog node, o meu servidor, ele tem que processar isso em menos de 2 milissegundos. Agora, eu consigo controlar, né? Essa é a grande diferença para a cloud. Para a cloud, eu não consigo controlar, ainda que existam provedores que digam, eu consigo garantir que o seu atraso máximo é de 200 milissegundos, né? As pessoas ainda não confiam nisso. Inclusive, o 5G aí vem prometendo muita coisa, mas eu particularmente não testei ainda, não sei como é que funciona. Então, eles prometem aí tempos bem pequenos, mas o fato é que você ter uma fog, você tem um controle muito maior do teu sistema. Você sabe por onde vai passar os seus dados e sabe como é a configuração da sua rede. Então, a ideia é essa. E agora eu migro, porque se eu tenho a minha fog, eu tenho meu data center lá, onde eu tenho os meus servidores, eu consigo, por exemplo, botar mais servidores e consigo rodar as aplicações de computer vision, né, de visão computacional, uma vez que eu tenho servidores aí e eu posso acrescentar isso de forma muito mais fácil do que eu ter que trocar um controlador, né? E aquilo que eu falei para vocês, a aplicação industrial, ela precisa de certificação. Uma coisa é eu colocar um servidor dentro de um data center num ambiente controlado, né? Controlado em relação a ruído eletromagnético, a alimentação dos meus servidores, ar-condicionado. Outra coisa é eu pegar esse controlador e botar lá na linha de montagem do lado do robô, né? Então, é muito mais fácil eu fazer esse gerenciamento dentro de um data center, dessa capacidade computacional. Aí, beleza, né? Isso aí é a solução para os nossos problemas. Mas o que ainda não está bem resolvido? Não é simplesmente, isso não é tão simples.
E aí o que não está bem resolvido é justamente o que tem se pesquisado, né? As dúvidas, os problemas que o pessoal tem identificado. Existem já algumas soluções, mas normalmente são soluções muito específicas, né, para uma determinada aplicação, e aí normalmente isso não se aplica a outra. Então, o que o pessoal tem feito hoje é pesquisar algo que seja um pouco mais abrangente. Ainda que você não consiga uma fórmula mágica para tudo, né, existe muita pesquisa para que você tenha uma tendência a ter algo mais genérico. Então, um dos primeiros desafios é o seguinte: como utilizar esses recursos de forma eficiente? Imagina que eu tenha lá 10 servidores na minha fog. O que eu faço? Eu distribuo a carga entre servidores? Essas aplicações mais críticas, que eu preciso de tempo de resposta de 4 milissegundos, o que eu faço? Eu coloco nas máquinas mais poderosas, né, porque eu posso ter servidores, não precisam ser iguais. Podem ser máquinas mais poderosas, outras menos, em termos de capacidade computacional. Então, o que eu faço? Eu coloco as aplicações mais críticas na mais poderosa ou eu distribuo? Porque se eu colocar numa só, talvez a minha confiabilidade diminua, porque se eu tiver um problema nessa, eu posso parar muita coisa. Ah, não. Então, o que eu faço? Eu distribuo. Tá, se eu distribuo, como é que eu sincronizo? Se elas precisarem de sincronização, fica mais difícil de sincronizar se eu estiver rodando em hardware diferentes. Ah, então se é uma aplicação crítica, o que eu posso fazer? Eu rodo ela em 2 máquinas diferentes ao mesmo tempo. Tá, aí eu tenho um problema de sincronismo, mas tudo bem. Elas vão ler a mesma informação, vão fazer as contas e vão dar um resultado. Agora imagina se o resultado for diferente, qual é que está certa? Ah, então eu preciso de mais uma. Aí eu faço o sistema de votação. Eu rodo 3 aplicações em 3 máquinas diferentes, e aí o resultado eu tenho que decidir. Se vier um resultado errado, então é provável que os outros 2 certos. Tá vendo como cresce exponencialmente a minha complexidade de fazer isso? E outra coisa, se eu preciso rodar 3 aplicações críticas em 3 máquinas diferentes, eu tenho que ter 3 vezes mais recursos, né? Custo. Quando não tiver requisito de tempo, por exemplo, se, né, não for a sair de 4 milissegundos, se for uma análise de dados que eu posso fazer, sei lá, a cada 10 minutos, ou meia hora, ou 1 hora, ou alguma coisa assim. Será que é melhor eu passar isso para a nuvem, então? Bom, mas eu já tenho o meu hardware ali dentro de casa, né? Então por que eu vou pagar o meu provedor lá da nuvem? Não sei. Será que vale a pena? Porque você pode, de repente, botar um servidor seu para dormir, vai ser menos energia elétrica consumida, menos calor gerado no seu data center, então é menos ar-condicionado. Então, imagina, ter um framework, né, ter um sistema para gerenciar tudo isso, olha quantas variáveis aqui eu já falei para vocês. Então, quais as variáveis que têm que ser consideradas? Então, a coisa não é trivial, né? Existem muita coisa que tem que ser considerada. E como eu migro as aplicações existentes? Né? Porque, mais uma vez, a aplicação industrial normalmente tem que ser certificada e etc. Eu não posso simplesmente falar assim, ó, a partir de agora eu vou refazer todas as minhas aplicações. Não dá. Eu tenho aí aplicações que já existem e aí eu tenho que rodar independente do hardware. Eu falei para vocês que o hardware era proprietário. Mas agora eu tenho lá normalmente uma arquitetura PC, né, uma arquitetura 8.6, por exemplo, que é uma das mais comuns. Pode até existir dentro do meu FOG hardware especializado para alguma coisa, mas a ideia do FOG é justamente ficar mais genérico. Então, como é que eu coloco agora uma aplicação que foi escrita para um determinado hardware para rodar dentro de outro? Eu posso botar uma máquina virtual. Mas quer ver um exemplo? Quem aí que trabalha com programação já não teve pesadelos de você simplesmente migrar uma biblioteca Java de 32 bits para uma máquina que roda em 64? Então, não é trivial também, né? E como utilizar o meu hardware multicore? Esse é um outro conceito que talvez
existe aí um mau entendimento, talvez até por conta da mídia e da propaganda, que é o seguinte: multicore, né? A gente fala, o meu processador é dual core, é quad-core, octa-core. Existem processadores hoje que têm 256 núcleos dentro dele. Tá? Então, a coisa é extremamente complexa. E aí você pode pensar assim, bom, se eu tenho uma aplicação que leva 1 segundo para rodar num processador single core, né, ou seja, um processador só, se eu usar essa aplicação num quad-core, que tem 4 cores, então agora eu preciso só de 1/4 de tempo. Provavelmente isso não é verdade. Aliás, raramente isso é verdade. Pelo seguinte, primeiro, tem aplicações que não podem ser, você não consegue paralelizar a aplicação. Uma aplicação que é muito fácil de paralelizar é, por exemplo, tratamento de imagem. Eu tenho uma imagem e eu tenho que tratar essa imagem. Então, o que eu faço? Eu posso dividir essa imagem em 4, coloco um pedacinho para cada processador, para cada core, né, na verdade, que está dentro do mesmo processador, e aí eu vou ter realmente 1/4 do tempo, porque agora cada core vai executar só 1/4 da imagem. Só que outras aplicações não conseguem ser paralisadas. Por exemplo, imagina que você faça uma simulação e o próximo passo da simulação depende do resultado do passo anterior. Não adianta eu ter 8 processadores, porque eu tenho que fazer passo a passo, né? Outra coisa, provavelmente você não vai ter só uma aplicação ocupando todos os 8 processadores. Você vai ter mais aplicações. E o teu sistema operacional, ele também tem que gerenciar isso. E quando ele gerencia mais de um core, normalmente o overhead, né, o tempo que ele leva para gerenciar isso é um pouco maior. Então, não é simplesmente, eu coloco aqui um quad-core e aí eu vou ter um processamento melhor. Não é. Outro, como garantir tempo de resposta e latência da rede? Ainda falando do multicore, pessoal. Quando você tem mais de um core, você tem mais de um núcleo, é como se você tivesse mais de um processador dentro do mesmo processador, né? Quad-core, por exemplo, você tem 4 processadores lá dentro, mas esses processadores, esses cores, eles compartilham hardware. Por exemplo, eles compartilham a memória. Então, imagina que eu estou rodando num core uma aplicação e em outro core eu estou rodando uma aplicação de, por exemplo, tratamento de imagem ou computer vision, né? Computação visual, né? Computação visual. E aí, normalmente, processamento de imagem, você tem que fazer muito acesso à memória. E aí, o teu outro processador que está rodando a outra aplicação, ele tem que disputar a memória com aquele outro que está rodando o processamento de imagem. Então, isso um atrapalha o outro. Agora, aquele processamento que era crítico de 4 milissegundos, que eu falei para vocês, ele tem que levar no máximo 2 milissegundos para rodar na CPU, ele pode levar agora muito mais do que 2 milissegundos, porque ele está sendo atrapalhado pelo outro core. Existem artigos que mostram que você tem, na verdade, o que eu li falava de 8 cores, né, que é inclusive muito usado em aviação, esse é o PowerPC, 8 PowerPC dentro do mesmo processador. O cara mostrou num artigo que você, às vezes, tem até 25 vezes mais tempo para terminar uma tarefa se você estiver usando os 8 cores, em relação a você estar usando um só. Então, hoje em dia, com todas as aplicações que foram escritas para um processador single core, você não pode simplesmente jogar ele para um quad-core e dizer que vai ter o mesmo tempo, mesmo que eu use só um core dentro desses 4. Então, existe muita pesquisa nessa área, inclusive a minha é nessa linha, né? Como você garantir real-time em sistemas multicore. Em relação à rede, quais os protocolos que eu uso? Existe até uma grande discussão aí. Esse protocolo de automação elétrica, que é o ISM 1850, né, como eu falei para vocês na outra live,
Está até errado eu falar que é protocolo ISM 850, porque, na verdade, ISM 850 é uma série de normas que definem alguns protocolos. Mas, no geral, a gente fala protocolo ISM 850. Então, existem mensagens que têm que ser trocadas em real time. E aí o pessoal faz isso, né? Ou seja, essa norma, ela faz isso baseada numa rede Ethernet, que não é uma rede determinística, é uma rede probabilística. Então, como você garante se a tua base é probabilística, ela não é determinística? Uma das coisas que o pessoal faz é isso, né? Pegar, como é que a ISM 850 normalmente trabalha? A gente fazia algumas medições em redes assim. Você tem uma rede com uma capacidade e você usa 1% dela. Ela é uma rede probabilística, mas se você usar 1% dela, a probabilidade de você não conseguir o tempo é muito pequena. A não ser que você tenha problema na sua rede. Mas aí você está subutilizando, né? Então, você já não está gerenciando tão bem o teu sistema, mas essa é questão de aplicação, né? E como é que eu reconfiguro a rede? Se eu tiver mais um braço robótico lá, e esse braço robótico ele vai gerar mais informações, como é que eu preciso reconfigurar a minha rede? Então, é um outro ponto que o pessoal tem estudado bastante. Outra, como garantir isolamento das aplicações? Como você garante que uma aplicação não interfere na outra, né? Com essa questão de hardware que eu já falei. Eu tenho um servidor, um fog node, e esse fog node está rodando essa minha aplicação que precisa de 2 milissegundos de resposta. Só que essa aplicação ela está ocupando, sei lá, 10% do meu servidor. Se eu colocar uma outra aplicação ali, será que eu vou continuar com esses 2 milissegundos de resposta? Ou essa aplicação que eu vou colocar vai interferir? Como é que eu garanto que uma não interfere na outra? A virtualização, né, máquinas virtuais, ela até usa, né, tem hardware, né? Você tem hardware dentro do teu equipamento que garante, por exemplo, que uma aplicação ela não vai escrever no espaço de memória da outra. E quando você usa máquinas virtuais, realmente são, a princípio, completamente isoladas. Mas isso não é tão verdade, uma vez que elas usam o mesmo hardware. Então, você confia no teu software para você ter esse tipo de isolamento, né? Como é que você compartilha esses recursos? Por exemplo, a memória, a rede. Quem garante que essa aplicação que você colocou, ela não vai precisar de uma transferência muito maior? Então, tem que ter esse gerenciamento. Por exemplo, existe uma tendência ao pessoal usar os containers, né, que o pessoal chama hoje. Tem aí até um dos mais conhecidos é o Docker Container, que é o símbolozinho lá da baleia. O Docker Container ele é bem mais leve do que você criar máquinas virtuais com sistemas operacionais completamente diferentes, né? O Docker Container ele não usa usa o mesmo sistema lá, mas aí você diminui o seu isolamento de aplicação. E uma vez que você tem o fog, quem garante, por exemplo, que se você vai botar um robô, esse robô, talvez intencionalmente ou não, o programa que vai funcionar nele pode atrapalhar nos outros. Então, é um outro problema que a gente tem no fog.